Esse embate ideológico que estamos vivendo atualmente tem me feito refletir bastante a respeito do que se denomina hoje como luta por igualdade. Eu já dei uma pincelada antes a respeito dos movimentos sociais, só que analisando hoje percebo que na época eu ainda não tinha um entendimento muito aguçado sobre o que representavam esses movimentos. Hoje, mais de um ano depois, tenho uma visão um pouco mais aprofundada, porque comecei a perceber que os movimentos sociais se transformaram em uma revolução que objetiva mais do que igualdade. E se de fato os idealizadores desses movimentos quisessem fazer deles uma busca por igualdade, por pacifismo social, com certeza conseguiriam. Mas não é o que eu estou vendo na prática, porque aparentemente não é igualdade ou paz que eles querem. Na prática, ou pelo menos de forma mais evidente, eu vejo uma revolução contra quem questione ou discorde de qualquer bandeira desses movimentos. Dou rapidamente exemplos bem claros aqui. Se por acaso eu disser publicamente que não gosto do estilo de música ou do comportamento do Pablo Vittar, eu garanto para você que rapidamente eu serei taxada de homofóbica. Mas será que eu sou obrigada a gostar do estilo de música do Pablo Vittar ou das condutas dele em público? O fato de eu não aprovar o que ele faz ou a música dele quer dizer mesmo que eu seja homofóbica? Eu não estou agredindo física e nem verbalmente, aliás, eu nem sou contra o fato de ele ser transexual, porque essa é uma particularidade dele que não me afeta. Então, não tem por que eu desaprovar. Eu somente não aprovo suas condutas, assim como não aprovo as condutas da Anitta, por exemplo, porque aí sim eu acredito que afetam direto ou indiretamente outras pessoas, embora eu também não veja tanto problema, porque quem desaprova nesses casos pode simplesmente ignorar, trocar de canal ou de estação de rádio, enfim. E também desgosto de sua música, e estou exercendo o meu direito de dizer isso. Agora, se eu fosse até ele e o agredisse de alguma forma por ele ser trans, aí sim eu poderia ser justificadamente acusada de homofóbica, ou se fosse agredi-lo por não concordar com suas atitudes, também estaria agindo de forma intolerante. Mas não estou fazendo isso, só estou desaprovando suas condutas e explicando de maneira pacífica por quê. Você consegue entender a diferença? Eu não sou obrigada a aprovar o que ele faz, nem a gostar de suas músicas. Eu somente sou obrigada a respeitar. Mas o movimento que o representa incita as pessoas a acreditarem que o fato de eu não ser a favor da maneira como ele se porta ou não gostar de suas músicas me tornam uma pessoa intolerante. O que faz muitas pessoas se sentirem acuadas a aceitarem na marra condutas com as quais não concordam, simplesmente porque não aprová-las vai lhes atribuir o rótulo de intolerante. Ou seja, o mero fato de alguém não gostar de uma conduta ou de um estilo de música não o torna intolerante, apenas representa a diversidade que naturalmente existe em uma sociedade. A intolerância tem a ver com agressão, desrespeito e não com a mera desaprovação ou contrariedade. Outro exemplo, a Miss Brasil deste ano é maravilhosa, achei super justa a coroação dela. O problema é que houve um sem noção proferindo ataques racistas contra ela e eu fiquei de cara. Mas houve também quem simplesmente disse que estava torcendo por outras candidatas, dizendo que achavam as outras mais bonitas. Já foi o suficiente para serem colocados no mesmo saco que os racistas de verdade e para que simples opiniões sobre preferir outras candidatas se transformassem em ofensas racialmente discriminatórias. Cara, é um direito achar uma mulher mais bonita que outra, independente de ser branca, negra, loira, morena, ruiva. Eu particularmente acho as ruivas e as negras mais bonitas de um modo geral, mas tem gente que não as considera as mais bonitas. É simplesmente questão de gosto. E revelar preferência pelas loiras, por exemplo, pode deixar as morenas, as ruivas, as negras um pouco chateadas, mas não significa que elas estejam sendo discriminadas racialmente. E aí transformar em racismo a mera opinião de que em um concurso de beleza havia candidatas mais bonitas é forçar muito a barra. E é, como já falei em outro vídeo, aumentar ainda mais a rixa entre raças, ao invés de realmente acarretar a paz entre raças e etnias diferentes. Agora, se eu disser pra você que música gospel não me agrada nem um pouco, se eu disser da forma mais respeitosa possível que não sou a favor daquelas gritarias que fazem nos shows evangélicos que não deixam a gente dormir à noite, se eu disser que acho as loiras feias, aliás, se eu mostrar aqui ataques proferidos contra a candidata que ficou em segundo lugar no Miss Brasil, ou se eu disser que detesto as músicas do, sei lá, Capital Inicial, Maroon 5 ou Bon Jovi, será que haveria comoção popular me acusando de intolerante? Eu nunca vi comoção popular acusando de intolerantes pessoas que desaprovam as músicas ou o comportamento do Bon Jovi, mas se houvesse, seria uma acusação injusta do mesmo jeito, porque não gostar de um estilo de música ou até mesmo da conduta de uma celebridade ou não achar alguém tão lindo assim, não tornam ninguém um criminoso. Então, uma vez eu pensava que os movimentos sociais
eram mesmo luta por igualdade e os apoiava sem questionar. Depois passei a analisar melhor e perceber que eles estavam extrapolando o objetivo teoricamente principal. Mas hoje tenho uma opinião um pouco mais drástica. Percebo um volume muito grande de pessoas que levantam bandeiras de movimentos sociais, fazendo acusações injustas contra quem simplesmente tem opiniões diferentes. Não vou generalizar de forma alguma, é lógico que há ativistas desses movimentos que compreendem e respeitam a existência dessas diversidades e que possuem o desejo genuíno de busca por igualdade. E não me dirijo a essas pessoas. Mas o que está evidente para mim são ativistas de movimentos sociais ofendendo pessoas que se declaram contra esses movimentos ou contra tópicos desses movimentos, entende? Ou seja, na prática, ou você diz amém para tudo que os movimentos pregam sem questionar ou discordar, ou você será um intolerante. Já fiz um vídeo sobre feminismo em que citava algumas impressões que eu, Chica, tenho sobre algumas feministas e fiquei muito feliz de receber feedbacks de feministas muito respeitosas e cordiais. Mas infelizmente, comportamentos cordiais com quem tem uma opinião contrária a esses movimentos comumente não se destacam. E tais comportamentos acabam por prestar um desserviço a reivindicações reais contra a verdadeira homofobia, o verdadeiro racismo e o verdadeiro machismo. Eu afirmo com todas as letras que eu apoio direitos iguais para homossexuais, mulheres e negros, porque meu pai, somos todos humanos ou não? Mas eu não preciso apoiar os movimentos LGBT, negro e feminista para lutar por direitos e deveres iguais e diversidade de ideias, que inclui o direito de discordar de forma respeitosa, claro, de determinadas atitudes que eu considere desnecessárias, vulgares e excessivas, sem ser uma criminosa por isso. E é nesse ponto que vejo como os movimentos sociais na teoria são uma coisa e na prática outra. Porque se na teoria os objetivos deles são igualdade e diversidade, então por que eu não posso exercer o meu direito à diversidade de opinião e desaprovar as músicas e o comportamento do Pablo Vittar, mesmo que faça isso respeitosamente? Por que me julgam homofóbica, apesar de eu lutar por direitos iguais para homossexuais e inclusive ter grandes amigos homossexuais e respeitar sua sexualidade abertamente? Por que sou rotulada de racista se por acaso achar eventualmente uma loira mais bonita do que uma negra? Por que céus sou taxada de machista quando desaprovo determinadas atitudes feministas como tirar a roupa em forma de protesto? Ué, se os movimentos sociais lutam por diversidade de ideias, por que muitas vezes os ativistas desses movimentos desrespeitam as minhas ideias, só por serem diferentes das ideias que eles pregam? E quando eu falo da necessidade de haver respeito entre diferentes crenças e ideias, obviamente não estou me limitando a uma ou outra ideologia. Já disse aqui no canal e repito que não considero nenhuma ideologia perfeita. Onde há fanatismo, há uma grande tendência de haver cegueira e um bloqueio intelectual, o que faz com que o fanático não enxergue os problemas das bandeiras que tão desesperadamente levantam. Tal bloqueio se vê em muitos seguidores religiosos, partidários políticos e torcedores de futebol, por exemplo. E claro, em muitos ativistas sociais. Você facilmente verá ativistas de vários movimentos agredirem verbal e até fisicamente pessoas que ousam questionar ou discordar de quaisquer de suas políticas. Se realmente na prática os movimentos sociais seguissem a premissa da luta por igualdade ou diversidade de ideias e não pela hegemonia dos grupos que integram esses movimentos, certamente não haveria homossexuais, negros e mulheres contra esses movimentos. Afinal, por que alguém seria contra um movimento que luta pelos seus direitos, não é mesmo? Quem sabe seja porque não há liberdade para questionamentos, quem sabe porque na prática não há efetivamente uma luta por direitos iguais, quem sabe porque as pessoas estão constatando que, na verdade, os movimentos sociais mais aumentam os conflitos entre diferentes grupos de pessoas do que aproximam, do que permitem que as mãos sejam dadas enquanto um diz pro outro: ok, somos diferentes, mas podemos conversar, somos diferentes, mas podemos conviver. Somos diferentes, mas podemos respeitar essas diferenças. Inclusive, tenho amigos homossexuais que desaprovam o movimento LGBT justamente porque percebem que ele está aumentando o preconceito ao invés de fazer com que as pessoas respeitem mais os homossexuais ou entendam que sua sexualidade não tem a ver com safadeza ou sem vergonhice.
assim como amigos negros que desaprovam o movimento negro porque percebem que seus excessos estão levando a mais rixas entre raças. Mulheres que desaprovam o movimento feminista porque ele está mais provocando uma disputa entre homens e mulheres, entre feministas e não feministas, do que conquistando igualdade de direitos. Então, o maior problema que vejo nos movimentos sociais é que eles são uma revolução contra quem discorda de suas bandeiras. E o fato de eu ser contra movimentos sociais não quer dizer nem de longe que eu seja contra direitos iguais para homossexuais, negros e mulheres e outros grupos, né? Pelo contrário, eu defendo com todas as minhas forças e continuarei defendendo que todas as pessoas recebam os mesmos direitos e tenham os mesmos deveres. E se há uma luta por igualdade, diversidade de ideias e respeito, então essas exigências devem se estender a todo mundo e não de forma parcial. E quando houver de fato crimes de natureza racista, homofóbica, machista, ideológica, religiosa, sou totalmente a favor de manifestar essa contrariedade dentro dos limites legais e com certeza repudiar e até denunciar quem cometer esses crimes. Mas para fazer um estardalhaço é importante que realmente haja crime. Simples desacordo e desaprovação não são crimes. E se sou totalmente contra que um homossexual apanhe ou seja desrespeitado por simplesmente ser homossexual, do mesmo modo sou contra que um católico, um evangélico ou um umbandista, por exemplo, apanhe e seja desrespeitado por simplesmente ser católico, evangélico ou umbandista. Afinal, seria justo eu lutar contra a homofobia e ao mesmo tempo achar normal ou até aplaudir que alguém seja desrespeitado ou agredido meramente por causa de suas crenças? Seria justo eu levantar a bandeira da tolerância para determinados grupos e ao mesmo tempo apoiar ataques contra outros simplesmente por serem de raças ou terem crenças e princípios diferentes? Então, o resumo da ópera de hoje é: as pessoas não precisam apoiar os movimentos sociais para apoiar direitos iguais aos grupos que esses movimentos representam. Só precisam entender o seguinte: se somos todos seres humanos, todos nós merecemos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres. Todos temos o direito a acreditar no que quisermos, todos queremos ser respeitados, todos queremos poder expressar nossas ideias e, quem sabe mais importante, se não gostamos que nossos pensamentos, convicções e princípios sejam ridicularizados e desrespeitados, os outros também não gostam. Se não gostamos que nossas liberdades sejam invadidas, os outros também não gostam. Então temos que entender que ao mesmo tempo em que temos os nossos direitos, os outros também têm os deles. E nesse momento é preciso que tenhamos um mínimo de bom senso e empatia para avaliarmos se nossas ações estão violando o direito do outro. E se estiverem, ou paramos com essas ações, ou paramos com o egoísmo e o cinismo de exigir que os outros respeitem os nossos direitos. Eu prefiro a primeira opção. Ora, é muito fácil exigir que todo mundo abdique de seus direitos para que os meus não sejam violados, enquanto eu não quero abdicar daquilo que viola o direito alheio. Bom, eu acho que por hoje é isso. Eu gostaria de pedir que você curta a fanpage do canal, porque lá eu abro discussões sobre assuntos mais factuais, mais eventuais. Aqui no canal eu prefiro focar em tópicos, temas sociais de um modo geral, então corre lá, beleza? Espero a sua participação. Então beijos e até a próxima!